Olá, tudo bem com vocês? Paz seja convosco. Hoje eu gostaria de externar uma palavra que Deus colocou em meu coração e perguntar para você se você merece mais do que você tem. Eu tenho certeza absoluta que você merece muito mais do que você tem. E principalmente Deus também acredita que você merece muito mais do que você tem. Isso é uma verdade porque o próprio Deus deixou na sua palavra, em Gálatas, capítulo 6, no verso 7, ele vai dizer: não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, também colherá. Diante dessa palavra, certamente, nós merecemos muito mais do que nós temos. Mas existe algo que pode fazer nós recebermos aquilo que nós realmente merecemos. A pergunta é a seguinte: o que nós temos plantado? Por isso que existe um ditado muito conhecido que diz que a vida é como um eco. Se nós não estamos gostando do que estamos ouvindo, nós precisamos mudar do que estamos falando. E se a vida é um eco, nós precisamos então entender se nós não estamos gostando daquilo que nós estamos vivendo, e nós entendemos que nós precisamos receber mais, nós precisamos semear mais, porque certamente nós colheremos muito mais e receberemos aquilo que realmente nós merecemos. Diante disso, permita-me fazer uma ilustração sobre esse assunto muito interessante. Certo mendigo, ele estava com fome, ele foi até um restaurante e chegando lá naquele restaurante, ele então pediu um prato de comida. E naquele momento ele recebeu um prato cheio de arroz. Ele pegando aquele prato cheio de arroz, ele saindo, procurando um local adequado para ele então se alimentar. Ele viu de longe e não acreditou, ficou estupefato. Porque ele viu um rei em cima de um cavalo vindo em sua direção. Ele ficou intrigado com aquilo e aquele rei... Aliás, permita-me observar que na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, a Bíblia vai dizer que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas então aquele rei veio diante daquele mendigo e disse para o mendigo: mendigo, me dá um pouco do teu arroz. E aquele mendigo ficou pensando: como pode esse rei querendo do meu arroz? Ele está vestido com vestes reais, está todo pomposo, enaltecido, e como ele quer um pouco do meu arroz? Então aquele mendigo pensou um pouco, pegou um grão de arroz e estendeu a mão em direção ao rei. O rei então olhou para aquele grão de arroz, não tomou o grão de arroz, mas fechou a mão do mendigo com aquele grão de arroz dentro da sua própria mão. O rei então deu um toque no cavalo e saiu. Aquele mendigo não entendeu nada. Quando o mendigo abriu a mão e olhou para aquele grão de arroz, o grão de arroz havia se tornado uma pepita de ouro. Aquele mendigo pensou: com esse arroz eu poderia comer, com esse pepita de ouro eu poderia comer uma semana, quem sabe 2, quem sabe 1 mês. Ei, eu estou bobão mesmo. Então o mendigo pegou e saiu correndo em direção ao rei. Rei, majestade, majestade, ei, tome todo o meu arroz. Majestade, tome todo o meu arroz. Então aquele rei olhou para o mendigo e disse: eu só recebi aquilo que de bom grado e de primeira vez você me ofereceu. Diante dessa ilustração, precisamos lembrar que nós merecemos muito mais. Mas o que nós estamos fazendo com aquilo que está nas nossas mãos? O que nós temos oferecido? O que nós temos investido na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho? Como nós temos nos esforçado com aquilo que temos na nossa mão? Porque Deus sabe que você merece muito mais. Mas a pergunta que fica para mim e para você: o que nós temos feito que com pouco, que muitas vezes achamos que é pouco, que está em nossas mãos? Mas uma certeza absoluta eu tenho para dizer para você:
Se você for fiel no pouco, certamente, Deus te colocará sobre o muito. Diante dessa palavra, eu gostaria de deixar que você merece muito mais do que você tem. Mas para isso, nunca esqueça de desprender todos os seus esforços para valorizar aquilo que você tem e tornar aquilo que você tem em coisas grandes, de acordo com a boa vontade e agradável vontade de Deus. Para isso, lembre-se, Deus quer te ajudar a você receber aquilo que você tem. Mas nós precisamos valorizar e nos esforçar para semearmos coisas boas e que certamente num futuro breve e talvez num presente nós estaremos colhendo as benesses de Deus. Por isso, que essa palavra seja a palavra de bênção, de alegria para a tua vida. Deus vos abençoe. Grande abraço.